19 de outubro de 2016. É dia de Copa do Brasil. Só 4 seguirão vivos na briga pelo título. Priorizando o Brasileirão, Palmeiras colocará reservas em campo para buscar vaga na semifinal. Renato Gaúcho mantém Bruno Grassi no gol. E Grêmio vai com o que tem de melhor para encarar o Palmeiras esta noite pela Copa do Brasil. Vitor Bueno vira desfalque no Santos, que hoje encara o Inter no Beira-Rio. Em uma semana de trabalho, Oswaldo de Oliveira já tem a sua primeira decisão pelo Corinthians. E ainda, SESI sai na frente na decisão do Campeonato Paulista de Vôlei. E os gols da terça-feira na Série B e na Champions League. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite! Quarta-feira de fortes emoções na Copa do Brasil. Tem um eco aqui. Vamos arrumar daqui a pouquinho. Bom, quem vai avançar às semifinais e manter viva a chance de conquistar o título da competição, hein? Nos jogos de ida, a vantagem foi das equipes que jogaram em casa. Todas venceram. E agora? Será que os mandantes conseguirão reverter os resultados? O Gazeta Esportiva fez um balanço mostrando o que é melhor. Decidir o primeiro jogo em casa ou fora. Confira. A Copa do Brasil vai chegando à sua reta final. 8 times seguem vivos, mas apenas 4 continuarão na briga pelo título. Curiosamente, nos jogos de ida das quartas de final, os 4 mandantes levaram a melhor, vencendo por 1 gol de diferença. Agora, todos eles vão decidir fora de seus domínios. Mas afinal, será que é uma vantagem jogar a segunda partida em casa? A história mostra que sim. Nos últimos 10 anos, a partir das oitavas de final, em 157 confrontos, quem foi mandante no segundo jogo se classificou em 90 oportunidades, o que significa um aproveitamento de 57%. Mas por que jogar a segunda partida em casa é melhor? O psicólogo do esporte, Rodrigo Falcão, afirma que é um fator determinante para isso. A torcida auxilia muito nesse sentido, né? Então eles acabam se motivando por isso, acabam talvez se concentrando mais, né? Enfim, porque sabem que é um jogo decisivo. Outro número que também chama a atenção é a diferença no retrospecto quando a decisão vai para os pênaltis. Os mandantes levam a melhor em 70% das disputas, um número muito superior ao do tempo normal. A decisão por pênaltis é o momento que é mais psicológico do futebol. Ali vai passar quem está mais preparado, emocionalmente, porque ali é muita pressão. Você imagina, vamos supor, um estádio lotado, você tem que decidir a bola do jogo. Então a bola vai pesar, a perna pesa, vai ter ansiedade. Então se o atleta não saber lidar com isso, ele vai errar pênalti. Agora, a história também mostra que mais importante do que decidir em casa é conseguir um bom resultado na primeira partida. Em 116 jogos, nos últimos 10 anos, foram apenas 31 viradas. Ou seja, os times que perdem a primeira partida só conseguem avançar em 26% dos casos. No entanto, alguns times são especialistas nisso. É o caso do Corinthians, que conseguiu isso 5 vezes. Ninguém repetiu a façanha mais do que o Timão nos últimos anos. Algumas viradas foram memoráveis, como contra o Goiás em 2008. Após perder o primeiro duelo por 3-1, o time conseguiu reverter com uma goleada por 4-0 no Morumbi. Em 2015, foi a vez do Palmeiras, que reverteu o placar 2 vezes, contra a Fluminense na semifinal e contra o Santos na grande decisão. Uma prova de que as viradas são incomuns, mas exemplos de superação não faltam. Agora, cabe a nós torcer para que a Copa do Brasil deste ano nos reserve tantas emoções como ultimamente. Afinal, a escrita será mantida? O fator casa vai fazer a diferença de novo? Teremos viradas? A única certeza é que grandes jogos estão por vir. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Acho muito interessante você decidir em casa,
num primeiro momento, mais pelo apoio da torcida, por você saber o que você pode construir de diferença no seu território, que é muito mais fácil do que você fazer fora, mas depende muito também do que você conseguir na primeira partida jogando fora de casa. Nesses torneios em que o gol fora de casa ele tem critério de desempate, se você conseguir fazer um gol fora, isso facilita ainda mais a sua vida jogando no seu estádio, decidindo em seu estádio. Por isso eu acho que dos times que vão decidir em casa, nesta rodada, realmente tem maior ou maiores possibilidades de classificação. E você, Flávio, o que você acha? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Nós temos alguns casos aí que são curiosos, porque como o nosso calendário é enrolado e nós estamos no fim da temporada, alguns times tiveram que fazer opção, né? Ou vão partir mais para a Copa do Brasil, ou vão partir mais para o Campeonato Brasileiro. Quem jogar com o time principal é evidente que terá mais chance de ganhar, tipo o Grêmio. O Palmeiras vai ser em 6 titulares, depois nós vamos falar melhor sobre isso, mas o melhor jogador do Brasil em atividade, o Gabriel Jesus, estará em campo, então pode ser um fator que pese. O Palmeiras fez um gol fora, isso que você citou que é importante. De qualquer maneira, aí, para mim, traz um certo equilíbrio ao jogo pelo fato do Palmeiras estar desfalcado. Caso do Corinthians, o Corinthians já inteiro lá para Minas Gerais. O Cruzeiro praticamente escapou do rebaixamento, mas ainda tem uma pontinha de dificuldade. Internacional, ele está totalmente ligado no Campeonato Brasileiro. Vai jogar com 3 titulares só e já é um time muito ruim. O Santos vai inteiro. Então, né, são fatores. Quem trouxe o melhor resultado foi o Atlético Mineiro, que ele ganhou só de 1-0, mas não tomou gol fora de casa. Só que aí eu acho que a cobra vai fumar, porque o time do Juventude mostrou contra o São Paulo que tem bom nível e vai para cima do Atlético com tudo para tentar fazer história de novo. Ele já ganhou uma vez. Então serão jogos bem legais, acho que nós vamos viver uma noite de bastante emoção. Sei lá, palpite, 3 paulistas e o Juventude. Uau! Muito legal, viu, Thiago? Parabéns pela reportagem. Você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber a sua opinião. Você acha que decidir em casa é uma vantagem no torneio mata-mata? Ou pesa? Hein, Celso? Vantagem. Vantagem? Vantagem. Tanto que a maioria dos times que decide em casa, sim, essa maioria se classifica. Claro. Eu não achava tanto, mas eu vi esses números, né? Agora... Não dá para você discutir com números, fica complicado. Então, um pouco também do comentário anterior, o Internacional é treinado pelo Renato Gaúcho e pelo Celso Roth e o Grêmio pelo Renato Gaúcho, quer dizer, com a importância que temos com treinadores hoje, ter esses 2 caras é um bom handicap para o adversário, né? Ele vai pegar o Cuca e o Dorival Júnior, então convenhamos que a chance dos paulistas sobe bastante. Flávio, eu vou te falar uma coisa também, não sei se é o caso, como do Internacional, de poupar todo mundo, ou mesmo do Palmeiras. O Palmeiras ainda tem um bom elenco, sabe? Quarta, domingo, também não é nenhum absurdo. É que o Inter está desesperado, né? O Inter, a vitória do São Paulo na segunda-feira... Se tivesse o Messi, o Soares, ele falou assim, não, vamos colocar esses caras, eles vão fazer diferença pra gente. Não tem, né? Mas aí tem que trabalhar com o que tem, né? E é complicado. Lá o desespero internacional conta muito vantagem. O Grêmio caiu, nós não caímos. Aquela coisa, né? Enfim, vamos ver. Bom, o atual campeão da Copa do Brasil entra em campo hoje buscando uma vaga na semifinal. No Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Grêmio e não é segredo para ninguém que a disputa do Campeonato Brasileiro é a prioridade no Palestra Itália. Na casa palmeirense está o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Quais são as novidades por aí? Michele, boa noite pelo horário, né? Mas pela lua que está fazendo em São Paulo, é sim uma boa tarde, uma belíssima tarde. Termômetros marcando 35 graus, mas sensação térmica com certeza de 38, 39 graus aqui na zona oeste da cidade de São Paulo. Nós estamos, como você bem destacou, no Allianz Parque, portões ainda fechados. Já estamos posicionados aqui na nossa cabine, na cabine número 69 do Allianz Parque. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, previsão de casa cheia, inclusive o setor que fica aqui à minha direita, que normalmente está interditado, pelo menos nos últimos jogos,
jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro está aberto e liberado para a Copa do Brasil. Então nós teremos torcida do Grêmio, torcida do Palmeiras lotando o Allianz Parque, e você bem destacou, o Palmeiras está mesmo priorizando o Campeonato Brasileiro. Foi isso que disse o técnico Cuca na última segunda-feira aqui no Gazeta Esportiva, né? Ele disse que o Palmeiras está muito mais perto de conquistar o Campeonato Brasileiro do que a Copa do Brasil. É um título que não conquista há mais de 20 anos e por isso o Palmeiras prioriza esta competição. O adversário do Palmeiras, já que o Palmeiras tem uma boa vantagem em termos de Campeonato Brasileiro na liderança, hoje com 7 pontos para o Flamengo, 3 estão subjúdice, será julgado aí aquela partida entre Flamengo e Fluminense na segunda quinzena de novembro, e por isso o Flamengo perdeu 3 pontos e a diferença que era de 4 aumentou para 7. Já o Grêmio de futebol porto-alegrense, adversário do Palmeiras, ele é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro. Não briga mais por título, briga sim por um G6, que seria uma pré-Libertadores da América. Ele tem 47 pontos, está a 1 ponto do G6, então o Grêmio tem também como muita importância a Copa do Brasil. No jogo da ida lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu por 2-1. Esse resultado, esse único gol que o Palmeiras marcou em Porto Alegre, dá a chance do Palmeiras fazer 1-0 aqui e passar a próxima fase, e o tricolor gaúcho joga por um simples empate para chegar à fase semifinal. O repórter Felipe Esboril, Michele, acompanhou os preparativos do Grêmio, o último trabalho comandado pelo técnico Renato Gaúcho. Acompanhe. Que encara nas quartas de final do torneio nacional o Palmeiras, jogo de volta no Allianz Parque. Primeiro confronto em Porto Alegre, 2-1 para a equipe gaúcha, que se preparou aqui na cidade de Santos para este confronto. O técnico Renato Portaluppi poupou os titulares na partida contra o Peixe no final de semana. Seguiu na cidade de Santos se preparando e vai com força máxima diante do Palmeiras. O goleiro Bruno Grassi permanece no gol. Ele substitui Marcelo Groi pela 3ª vez consecutiva. Ramiro estará no meio-campo. Everton pode ganhar uma vaga, uma oportunidade como titular no lugar de Pedro Rocha. Os jogadores do Grêmio sabem a importância que tem esta Copa do Brasil, já que a vaga da Libertadores vai para o campeão e o time precisa dela. O que mais pesa é que no Campeonato Brasileiro está difícil, a gente está muito longe de alcançar a primeira colocação. Na Copa do Brasil é onde a gente tem uma real possibilidade de conquistar um título, então é onde a gente tem que focar as atenções e fazer com que seja o jogo da vida. O professor Renato deixou bem claro que a nossa meta esse ano é buscar a Copa do Brasil e, se não for possível, a classificação a Libertadores. Então, nós viemos muito motivados porque sabemos dessa oportunidade, sabemos que vamos encarar um time muito difícil. O Palmeiras tem grandes jogadores, mas temos condições e o grupo inteiro está focado nesse objetivo e a gente espera conseguir. O Grêmio só precisa de um empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil, já que ganhou o primeiro confronto em Porto Alegre. Tá certo, tá aí o Felipe Esboril acompanhando o último trabalho do Renato Gaúcho. O Grêmio, repetindo o que disse o Esboril na reportagem, joga por um simples empate para avançar à próxima fase. Já o Palmeiras joga por vitória de 1-0 para chegar à próxima fase da Copa do Brasil. Como é sabido, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. O Cuca, já de acordo com os relacionados, não sabemos o time que vai jogar, mas de acordo com os relacionados, o Cuca preserva pelo menos 6 de seus titulares. Não estão relacionados para o jogo de hoje. Vitor Hugo, Mina e Tietê, além de Moisés, Dudu e Roger Guedes. O Gabriel Jesus está suspenso para o próximo jogo do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele não enfrenta o Sport no próximo domingo aqui mesmo no Allianz Parque. E por isso deve ser um dos titulares. A equipe, eu repito, não está oficialmente escalada. Sobre o fato do Palmeiras entrar com uma equipe alternativa daqui a pouco contra o Grêmio, o capitão Edu Dracena, que ontem participou ao vivo conosco no Gazeta Esportiva, também concedeu entrevista coletiva e falou a respeito desse assunto. Eu acho que o mais importante para o jogador é sempre estar atuando. Então todo mundo tem que aproveitar a chance. Quem for jogar, mostrar, até porque tem muita gente vendo, de repente a gente pode fazer um grande jogo, levar o Palmeiras aí para uma semifinal de campeonato da Copa do Brasil e de repente dar uma dorzinha de cabeça para o treinador também, para de repente escalar para o Campeonato Brasileiro.
Tá certo, tá aí o Edu Dracena justificando, e com certa razão, o Palmeiras tem um belíssimo elenco, por isso não entra com o time titular, mas entra aí com uma equipe com boas condições de avançar à próxima fase. Um provável Palmeiras apenas arriscando, né, Michele? Porque o treinamento de ontem foi fechado. Jailson no gol, o Fabiano pela direita, Edu Dracena, Thiago Martins e Egídio pela esquerda. No meio-campo, Thiago Santos, Gabriel, Cleiton Xavier, mais o Alione, no ataque o Rafael Marques, e aí a dúvida, mas eu entendo que o Gabriel Jesus deva começar jogando, Gabriel Jesus que está relacionado, ou Lucas Barrios, ou seja, o jogo 21h45, casa cheia, vale vaga para a semifinal da Copa do Brasil. E só para apresentar aqui, ó, hoje o Palmeiras, deixa eu pegar aqui, ó, hoje o Palmeiras, quem vier aqui no Allianz Parque poderá adquirir aqui esse copo aqui, um copo comemorativo, né, para essa partida, ó, quartas de final, Palmeiras e Grêmio, Copa do Brasil. Eu fui, Copa do Brasil, Allianz Parque, né? Nos bares aqui do Allianz Parque estará à venda esse copo aqui comemorativo para quem vier, é um souvenir. E aqui apresentando, que o pessoal olha aqui as minhas canetinhas, Michele, e o pessoal não entende por que o Garrafa leva canetinhas coloridas para a cabine, ó. É o seguinte, como você bem sabe, os jogadores de futebol, cada um tem a chuteira de uma cor. Então é mais uma forma de você identificar o jogador através da sua chuteira ali na escalação. Tem aqui o nosso tablet para as informações, o nosso monitor. E claro, para não perder nenhum lance e de olho em você, também tem o nosso binóculo por aqui. Eu volto a hora que você quiser para a gente falar um pouquinho mais deste Palmeiras e Grêmio Copa do Brasil. Tá certo, Michele? Tá certo. Você não pode voltar a hora que eu quiser, então você não sai do ar nunca. Fica aqui comigo, Garrafa. Bom, daqui a pouquinho Osmar Garrafa volta com mais informações. Ele é um expert na capacidade de ampliar o foco. Dá uma olhadinha no celular dele quando ele vai ver mensagem de texto por ele. A letra tá desse tamanho. E aí, ele tá vendo, até binóculo ele leva, não ele tem... leva binóculo, leva canetinha, é porque ele gosta das coisas bem precisas, né? Não tem erro não. Tá? Arrasou, Garrafa, parabéns. Agora, sobre o Palmeiras, eu sinceramente acho que vai ser um grande jogo com time com força máxima ou não, já o Cuca, o Garrafa já adiantou que não vai colocar força máxima, mas ainda assim é um time capaz de, puxa, o Palmeiras precisa de 1-0, só isso. Dá para fazer, entendeu? Dá para fazer 1-0. O time do Grêmio vai jogar numa retranca lascada, como se espera do Renato Gaúcho, nada demais, um time fechado, explorando o contra-ataque, mas o Palmeiras, sabe, ainda mais se o Gabriel Jesus jogando, tem um poder de fogo muito grande. Acho que o Palmeiras, ainda assim, mesmo sem força máxima, é o favorito. Para mim também. O Palmeiras deve ganhar o jogo, ele tem um elenco melhor, mesmo o time, entre aspas, reserva do Palmeiras, ele tem todas as condições. O Gabriel, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai jogar, não sei que ele tem algum problema que a gente não sabe, mas dentro da normalidade é claro que ele vai jogar. E em algum momento aparece uma chance para fazer um gol. Eu acredito sim na vitória do Palmeiras. O gol feito lá fora foi absolutamente decisivo. É um golzinho que pode fazer a diferença. Beleza, Flávio. 2 jogos abriram ontem a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vantagens para o Avaí e o Londrina, que venceram fora de casa e entraram no G4. Veja os gols. O Londrina visitou o Brasil de Pelotas, venceu o jogo e voltou ao G4 da Série B. Itamar, aos 24 do segundo tempo, garantiu a vitória por 1-0. Outro visitante que venceu foi o Avaí. Contra o Vila Nova, o time de Floripa acreditou até o fim e reverteu um resultado no apagar das luzes. Quando tudo se encaminhava para o empate em 1-1, Tatá fez o segundo do Avaí e assegurou os 3 pontos. Agora, a equipe tem os mesmos 54 pontos do vice-líder Vasco. UEFA Champions League, nos jogos desta terça-feira da principal competição de clubes da Europa, destaques para as vitórias de Borussia Dortmund e Leicester e para a goleada do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Olho nos gols. Depois dos empates entre CSKA e Mônaco e Bayer Leverkusen e Tottenham, o Grupo E definitivamente é o mais equilibrado da Champions League. A equipe francesa é líder com 5 pontos, seguida pelos Spurs com 4, Bayer com 3 e CSKA com 2. Ou seja, todos os times ainda têm chances reais de classificação. Já no Grupo F, a situação está mais definida. Borussia Dortmund e Real Madrid têm a mesma campanha com 2 vitórias e 1 empate. Porém, o time alemão é líder nos critérios extras. O bom resultado de ontem contra o Sporting fora de casa mostrou que o Dortmund vem forte para a fase de mata-mata.
O Real conseguiu a primeira vitória expressiva no torneio diante do Legia Varsóvia, 5-1. E por mais que a goleada seja motivo suficiente para agradar a todos, o assunto depois do jogo foi o motivo pelo qual Cristiano Ronaldo não marcou. Quando questionado sobre o assunto, Zinedine Zidane se mostrou insatisfeito, já que o português deu 2 assistências para os gols de Asensio e Morata. Lembrando que CR7 já fez 368 gols em 356 jogos pelo Real. No grupo G, o Leicester segue com 100% de aproveitamento e, diferentemente da Premier League, a equipe de Claudio Ranieri vem jogando bem. A vitória por 1-0 diante do Copenhague deixou o time inglês com 9 pontos e muito perto da classificação. Com 5 pontos a menos, o Porto está sofrendo para beliscar a segunda vaga do grupo. Ontem, os portugueses conseguiram um ótimo resultado fora de casa contra o Clube Brugge, 2-1. Vitória apertada conquistada nos acréscimos, mas suficiente para manter a equipe viva no torneio. Pelo Grupo H, a noite foi dos visitantes. Juventus e Sevilha venceram seus jogos pelo placar de 1-0 e seguem com a mesma pontuação na tabela, 7 pontos. O time italiano é líder pelos critérios de desempate. Tudo indica que a situação será definida no dia 22 de novembro, quando as equipes se enfrentam na Espanha pela 5ª rodada. E hoje nós tivemos mais 8 jogos, apenas 2 gols brasileiros. O Lucas marcou na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Basel por 2-0. E o Adriano Correia fez para o Besiktas no empate em 2-2 com o Napoli. Os outros resultados de hoje, Arsenal 4, Ludogorets 0. O Dinamo de Kiev perdeu do Benfica em casa por 2-0. O Celtic perdeu em casa do Borussia Mönchengladbach por 1-0. O Roston perdeu do Atlético de Madrid, Rostov, né? Perdeu do Atlético de Madrid por 1-0. Perdeu não, né? O resultado é parcial. Esses jogos estão em andamento. O Bayern está vencendo o PSV por 3-1. E o Barcelona está ganhando do Manchester City por 3-0, 3 gols do Messi. Só isso. O Barcelona e City é um jogo que realmente são aulas táticas, né? É o Barcelona, criação máxima de Guardiola, contra o City do Guardiola, que está criando um time. E no primeiro tempo foi bem equilibrado o jogo, bem equilibrado. Agora tem o fator Messi, que é um fator desequilibrante, é óbvio, né? Agora a gente vê aqui, por exemplo, o Napoli, se ele fizer um gol, ele vai conseguir o feito que ninguém conseguiu até hoje, se classificar com 3 vitórias, logo nas 3 primeiras vitórias já dão uma classificação para ele por causa da sequência do grupo, mas até agora está 2-2. Então, rodada legal. O Bayern de Munique, o Kimmich marcou outra vez, já é a nova fase, a renovação da Alemanha, já uma nova Alemanha surgindo. Enfim, tem muita coisa rolando bacana lá, não é só aqui no Brasil que nós vamos ter jogos legais à noite. Tarde bacana para o futebol europeu com a Champions League. Aliás, só para ratificar então, né, quando eu disse ganhou ou não, está ganhando ou estão ganhando, que os jogos estão em andamento. Tá. Bom, eu quero aproveitar só mandar um beijo, feliz aniversário para o Flávio Humberto Pereira, hoje completa 36 anos de idade, nosso telespectador. Flavião, um beijo para você, muita saúde. E atenção, já está aberta a votação para escolher os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro no Troféu Mesa Redonda. O Troféu Mesa Redonda é a única premiação do futebol brasileiro em que você, torcedor, ajuda a escolher os vencedores. E para votar é muito fácil, é só entrar no site troféumesarredonda.com.br. Flávio. Olha, surpresas espetaculares. Eu tive uma informação ontem, cara, imperdível. Conta? Aliás, 2. Conta? Não, incontáveis, como diria o Vicente Matheus. Mas sensacionais. Vai ser uma festa maravilhosa. O Oscar do futebol brasileiro, a Lux Color, a Baltec e a cerveja A Outra estarão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano, que vai ser sensacional. Pode acreditar. Tá prometido, vai ser muito bom, gente. Vôlei. Em um jogo que reuniu craques do esporte, SESI e Funvic Taubaté iniciaram a disputa pelo título paulista masculino. No primeiro jogo, melhor para o time da capital. Veja na reportagem de Vinícius Rodrigues. Na quadra, um dos maiores clássicos do voleibol nacional.
Arquibancadas lotadas para SESI e Taubaté. Uma constelação de estrelas para ambos os lados. Desde Bruninho, Serginho e Murilo pelo time da capital, até Lucarelli, Wallace e Éder pelos visitantes. No primeiro set, a disputa foi ponto a ponto. Até que no meio do período, o SESI abriu distância e fechou com o Theo, em 25-21. No segundo, a dupla Bruninho e Lucão começou voando e o time da casa não deu chances para o azar. Set implacável, terminado em 25-16 para o SESI, no erro de saque de Caio. O terceiro período começou e a superioridade do time de vermelho seguiu. O central Leandro emendou uma sequência de 2 aces que deram tranquilidade para a continuidade do set. E coube ao camisa 9, Japa, do Taubaté, mandar essa bola para fora e definir SESI 3, Taubaté 0. Estudamos muito bem a equipe de Taubaté, né? Fizemos uma proposta, fomos competentes nisso, né? Conseguimos neutralizar os pontos fortes da equipe deles, né? E sempre uma virada consistente e uma energia muito boa, né? Só que, como eu falei, a história é longa, né? Mas demos um passo importante. O jogo de volta acontece sexta-feira, 7 da noite em Taubaté. Nos últimos 2 paulistões, em 2014 e 2015, o time do Vale do Paraíba levou a melhor sobre o SESI. Rivalidade que se acirrou nas últimas temporadas. A gente sabe dessa rivalidade que se criou aqui, não só em São Paulo, mas também na Superliga. A gente se encontra bastante. Já brigamos por semifinal, já ganhamos, já perdemos, Paulista também. Esse ano vai? Vou te falar na sexta-feira. Beleza. Valeu. Muito legal. E voltamos a falar da Copa do Brasil. Confira os jogos de volta da semifinal. 2 partidas começam às 7h30. Vamos lá, Magrão. O Juventude, achei que era Juventus, mas não é. O Juventude recebe o Atlético Mineiro em Caxias do Sul. No jogo de ida deu vitória do Galo por 1-0. Internacional e Santos jogam no Beira-Rio. Aí na primeira partida, vitória do Peixe por 2-1. Às 9h45 na Arena do Verdão. Tem Palmeiras e Grêmio, o nosso repórter Osmar Garrafa está lá. Amanhã a gente traz todas as informações desse jogo para você. O Tricolor Gaúcho ganhou o primeiro jogo por 2-1. No mesmo horário, o Cruzeiro encara o Coringão, lá no Mineirão. No primeiro confronto, o Timão fez 2-1. Tá certo? Pode sair a arte, Boquinha. Com chances remotas de título no Campeonato Brasileiro, o Santos vê na Copa do Brasil o caminho mais fácil para levantar mais um troféu em 2016. Hoje, contra o Internacional, o principal desfalque é o meia Vitor Bueno, que havia voltado ao time contra o Grêmio no final de semana, mas que voltou a sentir uma lesão na coxa. A equipe médica do Peixe resolveu deixar o jogador no departamento médico e ele está fora dos confrontos com Inter e Chapecoense no final de semana pelo Brasileirão. O repórter Felipe Boril acompanhou o último treino do Alvinegro antes da viagem. O Santos entra em campo logo mais diante do Internacional pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, local onde o Santos não vence desde 2008. O primeiro confronto entre as equipes na Copa do Brasil da Vila Belmiro deu Santos 2-1, por isso o time de Dorival Júnior tem a vantagem do empate. No último treinamento desta terça-feira, o técnico Dorival Júnior não confirmou os 11 jogadores que estarão em campo. Mistério para o time do Santos, que deve encarar uma equipe mista, ou mesmo reserva, esta noite. O Inter briga para escapar da zona de rebaixamento e prioriza o Campeonato Brasileiro. O lado físico prevalece, e queira ou não, é nítida a diferença a partir de 20, 25 minutos do segundo tempo, onde aí sim você passa a sentir uma dificuldade muito maior. Então é aquele lance, às vezes você resguarda alguns jogadores e não acontecendo o resultado, existem as críticas. Caso você os coloque em campo, existe a possibilidade de uma lesão. O treinador fica nesse meio termo, às vezes sem ter uma certeza daquilo que deva ser feito, em razão principalmente desses detalhes. Até porque são detalhes muito consistentes que são passados e você só toma uma atitude a partir do momento que você não tenha mais como ter um bom aproveitamento de um atleta. Não são máquinas, são seres humanos e tem que ser respeitados.
mas é natural que para uma decisão eu não penso em situação nenhuma, a não ser de tentar colocar os melhores em campo. Bom, o Santos também, diante das circunstâncias, como o Inter vai com o time reserva, você disse aí, 3 titulares apenas, não tem como você não acreditar no resultado de uma classificação santista, até porque nem precisa vencer. Basta um empate. O empate é muito viável, né, Flávio? É viável. O Dorival, ele resolveu jogar com força máxima, então isso pesa e foi muito bem colocado aí, né? Ele está na Libertadores, não vai brigar pelo título, então, sabe, é um título legal. Se ele puder ganhar mais uma vez a Copa do Brasil, vai ser bacana. E o Santos, então, eu acho que o Santos vai ganhar o jogo lá. Uma pena o Vitor Bueno estar com essa sequência de condições aí, é chato, né? Porque ele é um jovem e promissor jogador, mas o Santos tem elenco suficiente para trazer uma vitória de lá. Acho que vai ganhar o jogo lá, sim. O Internacional não dá para você levar muita fé, né? Um time... O nosso glorioso Celso Roth, já falei domingo no mês, o cara falou que não teve nada no futebol desde 2006. Ele estava no planeta Marte, pô. Não é possível um negócio desse. Ele estava sumido, realmente. Ele pode chegar e dizer assim, olha, eu não vi nada que achasse legal. As mudanças no futebol, elas não foram o que eu esperava e tal. Mas não ouve nada é um pouco demais para mim, né? Ele que não ouve nada e não vê nada. Não ouve nada no trabalho dele, né? Exato. Se você pegar... Esse é o problema. Veja só, Tite e Celso Roth, eles são contemporâneos. Sim. Surgiram mais ou menos na mesma época e tal. Jogaram na mesma época? Pois é. Veja o que fez o Tite em termos de evolução profissional. E ele foi buscar essa evolução, inclusive, depois de ganhar um título mundial e um campeonato brasileiro e Libertadores com o Corinthians. Quer dizer, e aí você vê um outro treinador que vai ganhar uma Libertadores com o Internacional, que chegou nas semifinais. Foi time montado pelo Fossati, mas ganhou. Mas ganhou numa semifinal. Tudo bem. E parou no tempo, quer dizer, sabe? Enfim, lamentável. Deixa eu atualizar aqui, Celso. Diga. O Neymar fez mais um gol para o Barcelona. 4-0? 4-0, vamos ver se já acabou aqui. Ainda não. O jogo do Arsenal acabou 6-0 contra o Ludogorets, também não quer dizer nada. Bayern de Munique 4-1 no PSV e o Paris Saint-Germain 3-0 no Basel. Rostov 0, Atlético de Madrid 1, Barcelona 4, City 0, ainda estão jogando. Muito bem, Flávio Prado. Vamos voltar ao Allianz Parque, onde está o repórter Osmar Garrafa acompanhando a partida, vai acompanhar a partida entre Palmeiras e Grêmio, valendo vaga na semifinal da competição. Boa noite mais uma vez, Garrafa. Eu queria saber, você já pode passar para a gente a informação que o STJD definiu aí, né, sobre o pedido do Figueirense, sobre anular aquela partida contra o Palmeiras? O que o STJD definiu? Ele não aceitou esse pedido do Figueirense e, portanto, é um problema a menos no Campeonato Brasileiro. Essa pauta não irá a julgamento, né? Ela nem chegou a se transformar em pauta. Houve sim um pedido, o pedido foi rejeitado pelo STJD, agora só temos em pendência a questão do Fla-Flu, que será definida na segunda quinzena, segundo o presidente do STJD, na segunda quinzena de outubro teremos o julgamento daqueles 3 pontos que foram retirados do Flamengo. Sobre essa decisão recente de agora à tarde do STJD, a diretoria do Palmeiras, obviamente, pelo menos aqui no Allianz Parque, não se pronunciou, porque não há ninguém por aqui nesse momento, a delegação ainda não chegou, os portões, inclusive, como você pode observar, ainda não foram abertos, e todo o foco do Palmeiras está mesmo no jogo de hoje e, claro, na sequência do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, inclusive ontem, você acompanhava conosco no Gazeta Esportiva, o presidente Paulo Nobre esteve na academia, não se manifestou, ninguém do Palmeiras quis falar sobre esse tema. O Palmeiras está focado sim dentro de campo, na partida contra o Sport no próximo final de semana e no jogo de hoje contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Aliás, sobre essa partida, Michele, o Edu Dracena volta a conversar conosco e fala agora a respeito dessa prioridade que o técnico Cuca dá ao Campeonato Brasileiro. Eu repito, hoje o Palmeiras não terá 6 titulares, Vitor Hugo, Mina, Tietê, Moisés, Dudu e Roger Guedes. Esses 6 jogadores foram preservados e aí o Palmeiras tem como foco mesmo a prioridade o Campeonato Brasileiro e Edu Dracena nos fala a respeito. De repente, para algumas pessoas, o Palmeiras pode estar pensando só no Brasileiro, mas para nós jogadores a gente quer disputar a Copa do Brasil até o final e tentar ganhar também, porque, na minha opinião, eu não gosto de priorizar nenhuma competição, porque de repente você acaba ficando sem nenhuma. Então, até quando a gente puder disputar as 2 competições, a gente vai até o final nas 2 competições.
Tá certo. Tá aí os jogadores do Palmeiras entendendo que essa prioridade é natural, mas não significa, eu repito, afirmo, o que nós sentimos ontem na academia, na segunda-feira no aeroporto, conversando com a diretoria do Palmeiras, o fato de não levar a equipe principal a campo não significa que o Palmeiras não queira conquistar o que já fez o ano passado, né? O título da Copa do Brasil. O Palmeiras tem sim esse objetivo, vem hoje para jogar de igual para igual contra o Grêmio. A vantagem que o Grêmio conquistou lá em Porto Alegre não é uma vantagem tão grande assim, pelo menos é o que pensam os jogadores do Palmeiras. Repetindo, foi 2-1 lá em Porto Alegre, o Palmeiras faz 1-0 aqui hoje, já garante vaga. Não pode empatar, qualquer empate, 0-0, 1-1, 2-2, dá a classificação ao Grêmio de Futebol porto-alegrense. O Palmeiras deve receber casa cheia, o setor à nossa direita está liberado, já foram vendidos mais de 25 mil ingressos até a hora do almoço e com certeza chegaremos num público aí superior à casa de 35 mil torcedores para Palmeiras e Grêmio, partida confirmada para as 21 horas, mais 45 minutos. O que a gente observa aqui ao fundo são apenas os profissionais de retaguarda, os profissionais que vão receber os torcedores se movimentando aqui nas arquibancadas, o pessoal de serviço, os jornalistas que já marcam presença, aqui ao nosso lado já existem jornalistas trabalhando, à esquerda também, enfim, já todo o cenário está criado e do lado de fora do palestra, porque é bem onde nós estamos, Michele, a gente saindo aqui, temos um corredor e já temos a visão da antiga Rua Turiaçu, a Rua Palestra Itália, e ali já é uma movimentação muito grande. A Rua Palestra Itália está interditada no seu sentido Pompeia, não passa mais ninguém por aqui, portanto, evite essa área da Rua Palestra Itália, a região de Sumaré, Rua Diana, Venâncio Aires aqui, o acesso já começa a ficar complicado e as principais ruas que afunilam aqui para o portão principal do Estádio Palestra Itália, ou melhor, do Allianz Parque, estão praticamente já todas elas interditadas. 21h45, bola rolando, para nos despedirmos por aqui. Um outro item, Michele, rapidinho que eu esqueci aqui de mostrar, que faz parte também aqui do material de trabalho, é claro que é o óculos de leitura, né? O Celso falava aí da letra grande, depois dos 40 a gente é meio obrigado a usar o óculos de leitura, ele está aqui também. Vou pegar o palpite da minha equipe. Márcio Gabriel, cinegrafista, quanto vai ser o jogo? 3-0 Palmeiras, não precisa nem falar que ele é palmeirense. Melchior é corintiano, né, Melchior? Melchior, nosso auxiliar técnico aqui. Quanto vai ser, Melchior? 3-0 Grêmio. 3-0 Grêmio. Bom, vamos aguardar o que vai acontecer. Enfim, palmeirense apostando, obviamente, no Palmeiras, corintiano apostando no Grêmio. Vamos aguardar 21h45, a bola rola. E nós já estamos posicionados aqui na nossa cabine. Amanhã, todos os detalhes no Gazeta Esportiva, com os melhores momentos e as reportagens, os bastidores, com o nosso repórter Felipe Esboril, veloz, que já está chegando por aqui. Tá certo, Michele? Certo, Garrafa, mas eu quero saber uma coisa. Qual a expectativa sua para o jogo nosso na semifinal da Copa CESP, já que você é o treinador, um treinador que abre espacate no meio do campo, que vibra junto com a equipe? Tá garantido o nosso título, Garrafa? Não, que título, Michele. Nós estamos ainda entrando na fase semifinal. Só daqui a 13 dias teremos a partida contra a Folha. Então o duelo ficou definido entre TV Gazeta e Folha, do nosso Rosa, grande jornalista. Do outro lado tem o time da assessoria, que é o grande favorito. Não adianta, são assessores de jogadores, assessores de clubes, enfrentando a equipe, a assessoria enfrentando... Ixi, me deu um branco aqui. Enfim, o Celso até pode me puxar pela memória. A assessoria joga... Me perdi aqui agora. Mas enfim, nós temos a Folha pela frente, temos adversários difíceis, temos adversários de... Como? ESPN. Isso, a ESPN. O banguzinho da ESPN. O banguzinho da ESPN. A ESPN montou 2 times, Michele. O time principal, com Sorin, falaram que o Alex está aqui do lado da cabine, ia jogar também, não apareceu. E aí o time titular da ESPN, dirigido pelo Eduardo Afonso, ficou no meio do caminho. E aí os mais modestos da ESPN, que são os conhecidos ESPN e Bangu, se classificaram e vão enfrentar a assessoria. A assessoria é favorita e tem Folha e Gazeta. A Folha também é favorita, a Gazeta continua na humildade. Começaremos a falar e a trabalhar o adversário a partir da próxima semana. Essa semana liberei toda a rapaziada para comemorações, Adriano Jordi foi visto na noite, Alexandre Silvestre está na Bahia, enfim, o Vinícius foi viajar para a Praia Grande com uma figura muito pública, mas que não convém aqui declinar. A partir da próxima segunda-feira voltamos às atividades e o foco para a Folha de São Paulo. Jogo dificílimo, viu, Michele?
Parabéns, Osmar Garrafa, excelente treinador, jogou todo o peso aí pro adversário, muito bom, viu? Parabéns e obrigado por ter vingado o site gazetesportiva.com que perdeu da TV Globo, graças à atuação do nosso zagueirão, o nosso editor, o Fini. Mas tudo bem, Michele, valeu, Garrafa. Diga, Flávio. Fechando então a Champions. Neymar mais um gol. Arsenal 6, Ludogorets 0, Barcelona 4, Manchester City 1, gol do Neymar, 3 do Messi. Celtic 0, Borussia Mönchengladbach 2, Dinamo de Kiev 0, Benfica 2, Napoli, que se ganhasse bateria o recorde, perdeu para o Besiktas em casa 2-3, Paris Saint-Germain 3-0, o Rostov da Rússia perdeu do Atlético de Madrid por 1-0. Eu lembro que hoje mais 2 times brasileiros jogam aí pela Copa Sul-Americana, o Coritiba e o Chapecoense, né, que são times, a gente não dá muita trela, mas a verdade é que eles estão vivos e eles jogam hoje. O Coritiba joga contra o Atlético Nacional, campeão da América, joga em Curitiba, e o Chapecoense joga lá em Barranquilla contra o Júnior Barranquilla. Que eliminou, inclusive, o Independente de Sim. Independente da Argentina. É o maior ganhador de Libertadores. Exatamente. É isso aí. Sobre Palmeiras e Grêmio, a expectativa... Tô com os óculos, também precisa de óculos de leitura também. Olha lá, mostra, assume. Então, sobre o jogo, a expectativa é das melhores, no sentido de qualidade de jogo. O Palmeiras precisa de uma vitória simples, joga em casa, vai ter o apoio da torcida. Não me iludo não com essa história de ter 6 titulares não vão ao campo, até porque o elenco do Palmeiras é muito bom. O Tite fez isso no Corinthians no ano passado e deu muito certo. O time, vale lembrar que o chamado time alternativo, não gosto de falar reserva, chegou a golear o São Paulo por 6-1. Quer dizer, então, é um time que vai estar desfalcado, ainda assim é um time muito forte, porque os jogadores estão ali praticamente no mesmo nível. Você tem um ou outro. Um Gabriel Jesus, você não tem um substituto à altura, mas ele vai para o jogo. O Mina também, que eu acho que é um jogador que, sabe, de um outro patamar no Palmeiras, falava para a zaga. Mas até aí também tem o Dracena, experiente. Do Dracena que estará conosco no Mesa Redonda no próximo domingo, junto com o técnico, agora futuro colega, Muricy Ramalho. Mesa Redonda de alto nível de novo. Show. Depois de perder o primeiro jogo, mas marcar um importante gol fora de casa, que o colocou a uma vitória simples da semifinal, o Cruzeiro não quer saber de afobação contra o Corinthians esta noite em Belo Horizonte. O meia Rafinha pediu calma e concentração à Raposa para sair com a vaga na próxima fase. Temos 90 minutos, para fazer um gol, conseguir a classificação. Não adianta a gente sair de qualquer jeito no começo do jogo e, se sofrer um gol, acaba atrapalhando as nossas pretensões. Então, começo do jogo é ter tranquilidade. Sabemos que precisamos de um gol só para passar para a próxima fase. Então, é ter equilíbrio. Mas é claro que as oportunidades, se tiver no começo do jogo, a gente tem que transformar em gol para ter uma tranquilidade maior. Porque senão, depois, se deixar para o final, aí as coisas acabam entrando no desespero e o nosso jogo não sai da forma que a gente quer. Então é ter tranquilidade, mas se tiver oportunidade tem que fazer o gol. A equipe do Corinthians tem jogadores de qualidade, jogadores técnicos, jogadores rápidos, jogadores que movimentam bastante também na frente, outros jogadores que se movimentam para deixar espaço para outros jogadores estarem filtrando. Essas questões a gente tem que ter atenção, tem que ter um bom posicionamento, uma boa conversa também entre o pessoal do meio, porque eles são jogadores que movimentam bastante. A gente poder marcar isso de perto e poder neutralizar isso para que a gente possa fazer um bom jogo. No Corinthians, o técnico Oswaldo de Oliveira tem apenas uma dúvida para definir a equipe que vai encarar a Raposa. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O auxiliar Fábio Carrilli conversa com os 11 titulares, mas quem escala é o técnico Oswaldo de Oliveira. E na conversa em particular com Marquinhos, Gabriel e Marlone, ele deixa pistas sobre os prováveis titulares para o duelo com o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Olha, nós temos vários jogadores com características parecidas e que podem ser utilizados indistintamente em várias posições. E ele é um dos jogadores que vem atuando mais, em sequência. Então, ele vai ser resguardado, foi resguardado desse treinamento, mas ele viaja com a gente, sim. Já no gol, o escolhido será Walter. Cássio, por enquanto, fica no banco de reservas.
o desempenho, a performance, ela sofre interferência do que você vive dentro e fora do campo. E quando há essa oscilação, a gente tem que fazer a opção por aquilo que a gente acha que vai ser mais útil para a equipe. E nesse momento, eu acho que o mais útil para a equipe é a permanência do Walter. O restante da equipe terá Fagner na lateral direita, Balbuena, Pedro Henrique e Wendel, Camacho, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel, e Romero e Guilherme no comando do ataque. No jogo de ida, 2-1 para o Corinthians. Um resultado que deve fazer o time mineiro ir em busca do resultado. Exatamente por isso, o técnico Osvaldo de Oliveira está bastante atento para as virtudes do Cruzeiro. A expectativa é que eles precisam vencer a partida, eles precisam fazer pelo menos um gol, né? Então, eles vão procurar o ataque. E nós também, né? Vamos jogar normalmente, porque a questão da vantagem, ela é muito efetiva após os 90 minutos. Se no final do jogo nós estivermos ainda com a vantagem, aí nós vamos fazer prevalecer, vamos procurar fazer prevalecer. E acho que nem pode ser diferente. O Corinthians, se fizer um gol, obriga o Cruzeiro a fazer 3. Ou seja, dificulta ainda mais a missão do Cruzeiro. O Cruzeiro que nesta temporada, não por acaso também está lutando para não cair, tem um aproveitamento muito baixo jogando no Mineirão. Não com o Mano. Não com o Mano. Depois que o Mano veio, a coisa mudou. Subiu bem o time. Sim. Seria o 6º colocado do brasileiro hoje. Né? Exatamente. Mas ainda assim, acho que o Corinthians precisa do empate. Se mantiver a atenção e tiver a sorte, a felicidade de fazer um gol, pode garantir a classificação. É bom sempre a gente lembrar que se o Cruzeiro vencer por 1-0, está classificado. Então o Corinthians não pode ficar atrás só esperando o Cruzeiro. Ele tem que tomar a iniciativa de alguma maneira. Tem que ir para o jogo. Se não de maneira abrupta, se não... você tem que ter inteligência sabendo que o Cruzeiro joga em casa e precisa da vitória, mas ele não pode, digamos assim, abdicar do ataque. Porque se fizer isso, vai perder a vaga. Dos paulistas, a missão mais difícil é a do Corinthians. O Cruzeiro está jogando um bom futebol, quer o resultado, precisa do resultado, e o Mano Menezes é um técnico de ponta. Então, eu acho que a vida do Corinthians é um pouquinho mais complicada. Dos 3 paulistas, é o que terá mais dificuldade, mas ainda assim acredito na classificação do Corinthians. Acho que ele volta classificado com todas as dificuldades de jogar contra o Cruzeiro em Minas, com uma vantagem pequena, já que 1-0 já dá Cruzeiro. No São Paulo, o assunto desta quarta-feira foi ainda a importante vitória diante do Fluminense por 2-1. Reportagem Adriano Dolfi. Uma vitória que tirou um enorme peso das costas dos jogadores do São Paulo. Foi uma bela vitória contra o Fluminense, mostramos a nossa força, mostramos que estamos unidos, mas continuar brigando. O campeonato ainda não acabou, espero que até o final a gente possa sair de cabeça erguida desse campeonato. Mas principalmente do técnico Ricardo Gomes. Essa vitória acho que todo mundo dedica a ele pelo esforço dele estar montando o nosso time, dando sempre o melhor. Eu acho que a gente deve lutar ainda mais, não só por ele, mas também pela essa instituição que é muito grande. Com 39 pontos na tabela, o ambiente está bem mais tranquilo no clube para o reencontro com o Morumbi, sábado contra a Ponte Preta. Pelas contas do clube, mais 2 vitórias são suficientes para livrar de vez a equipe da ameaça de disputar a Série B no ano que vem. Temos 2 jogos difíceis, né? Não é só porque o América tem pouco resultados positivos, mas é um elenco, tem um time que sempre está ali disputando os jogos até o final, e agora a gente tem que pensar na Ponte Preta, que é mais um adversário difícil. E a Ponte costuma aprontar para o São Paulo lá no Morumbi, ou em Campinas, mas é um adversário muito difícil. Porque o Ponte tem o São Paulo tem um débito enorme com a Ponte, né? Aquela história da Sul-Americana não foi esquecida, não vai ser nunca. Então hoje é considerado um rival, não vou dizer como o Guarani, mas muito próximo disso. Então é aqui, atravessadíssimo na garganta. O São Paulo conseguiu esse resultado, foi um alívio imenso. Poderia ter perdido o jogo bem, né? O começo do segundo tempo do Fluminense foi muito forte, aí o São Paulo acabou conseguindo o resultado. É assim mesmo, né? Tem hora que você faz um jogo que você imagina que você vai ganhar e perde, e o oposto também acontece se for o caso desse jogo.
Então não dá para desmerecer o que o São Paulo conseguiu lá, e acho que esse resultado deixa o São Paulo muito perto de sair do rebaixamento, porque é de Santa Cruz e América, né, que são 2 times que perdem de qualquer um. E vendem jogos e tal, quer dizer, vende jogo, que eu digo, vende manda, essa coisa toda. O David Neres, que entrou muito bem no jogo, pode substituir o Lucão naquela imensa negociação que o São Paulo fez com o Maicon. O menino apareceu, foi um fator de desequilíbrio, o Porto falou, opa, o São Paulo está devendo um jogador, então o São Paulo pode perder, já deixou o Inácio, também o David Neres, e deu um caminhão de dinheiro em troca do Maicon. 6 milhões, né? 6 milhões e mais... euros. Pois é, 6 milhões de euros e mais todos esses jogadores. Pois é, então é uma possibilidade, o menino chamou a atenção, e aí os portugueses, opa, esse gajo nos interessa, pá, não tem nada fechado, mas pode acontecer. O David Neres, que era um jogador reclamado pela torcida, mas que estava contundido, e agora voltou, e voltou bem, né? Ele jogou, ele foi o diferencial no jogo sem dúvida, da segunda-feira. Que, aliás, foi uma vitória improvável, né? Eu até disse aqui na quinta-feira, hoje é quarta. Então foi aqui o jogo na segunda derruba a gente. Tá meio atrapalhado, né? Você está um pouco confuso. Na terça-feira, né? Na terça-feira eu disse aqui que o São Paulo se mantiver... Foi ontem, verdade, foi ontem. Se o São Paulo mantiver esse espírito, não tem como cair para a segunda divisão. São Paulo deve mesmo se escapar dessa. Fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Você acha que decidir em casa é uma vantagem no torneio mata-mata? Sim, 85% dos votos. O programa de hoje termina aqui. A gente agradece muito a sua audiência. A gente volta amanhã aqui com o Gazeta Esportiva ao vivo. O Celso Cardoso estará com as notícias do esporte no Jornal da Gazeta. Flávio, você vem na sexta? Sexta-feira, e lembro mais uma vez que o mês do domingo tá pesado. Muricy Ramalho. Muricy Ramalho e Edu Dracena. E o Muricy Ramalho, então, agora vai ser comentarista de futebol? Vai para a Globo a partir de Brasil e Argentina. Nossa, que legal. Bacana, então vamos aproveitar o Muricy, né? Um beijo para vocês. Até domingo no Mesa Redonda. O Flávio Prado volta na sexta. Eu volto amanhã. O Celso também volta amanhã. E beijo, daqui a pouco tchau. também. Tchau.